Olá pessoal, vamos a mais uma questão da Olimpíada Paraense de Química a nível de primeiro ano, tratando de óxidos. Esse texto serve para responder as questões 20 e 21 da referida prova, né, que são as questões dos slides seguintes aqui dessa apresentação. Então a questão trata do monóxido de carbono, tá? E diz que o monóxido de carbono de carro sem chave mata 28 pessoas nos Estados Unidos em uma manhã de 2017. Diz que esse rapaz aqui, vou chamar só de Fred porque eu tenho dificuldade de pronunciar esse outro nome, estacionou seu Toyota RAV4 na garagem anexa à sua casa, na Flórida, nos Estados Unidos, e entrou no imóvel carregando a chave de presença necessária para dar partida em carros com sistema de ignição sem chave. Acreditando que o veículo estava desligado, que o veículo estava desligado. Quase 30 horas depois, ele foi encontrado morto, asfixiado pelo monóxido de carbono que invadiu a casa enquanto dormia. O nível do gás era pelo menos 30 vezes superior ao tolerável por humanos. Então, se alguém não sabe, não conhece ainda o monóxido de carbono, tá? O CO é um gás venenoso e acima de determinado limite de concentração no ar, ele causa envenenamento. Assim, é exatamente por isso que existe esse limite tolerável por humanos, né? Que é um limite de concentração desse gás no ar que não nos envenena, mas a partir desse limite tolerável, a partir desse limite de concentração, ele provoca envenenamento. E quanto maior for, claro, essa concentração, mais graves serão as consequências desse envenenamento, podendo levar à morte, como ocorreu nesse caso. Então vamos lá. A questão 20 diz que a respeito do gás tóxico que ocasionou o acidente relatado na reportagem, é correto afirmar que é um óxido que provoca a diminuição do pH, é liberado através de combustão completa, é um gás que pode neutralizar ácidos, é um óxido neutro. Vamos lá. Gente, os óxidos eles podem ser ácidos. Quando eles serão ácidos? Quando um óxido reage com a água para formar um ácido, ou quando reage com uma base para formar um sal. Por exemplo, o SO3 é um exemplo de um óxido ácido, porque ele reage com a água para formar o ácido sulfúrico, o H2SO4, tá? Portanto, esse é um óxido ácido. O óxido pode ser básico. E quando ele será básico? Quando ele reagir com a água para formar uma base, ou quando ele reagir com um ácido para formar um sal. Exemplo: o Na2O, o óxido de sódio. O óxido de sódio em água, ele forma NaOH, tá? Que é uma base. Vou ver se eu consigo balancear corretamente aqui. Sim, dois sódios, dois oxigênios, dois hidrogênios. Exatamente, está balanceada a equação. Então, quando esse óxido reage com a água, ficou até feio isso aqui, mas é o Na2O, tá? Quando ele reage com a água, ele forma essa base, NaOH, e portanto é considerado um óxido básico. Da mesma forma que
esse óxido, quando reage com um ácido, ele forma um sal, né? Ou seja, ele funciona como uma base, né? Então por isso ele é chamado de óxido básico. Existem outros, é claro, estou só exemplificando aqui. Os óxidos podem ser ainda afóteros. Quando eles serão afóteros, professor? Quando eles funcionarem, dependendo da situação, né, como base ou como ácido. Ou seja, se ele vai ser ácido ou base, depende do meio em qual ele está. Certo? Então pode ser ácido, básico, afótero e pode ser ainda neutro. Quando é que ele vai ser neutro? Um óxido é neutro quando ele não reage com o ácido não reage com a água para formar um ácido, nem reage com a água para formar uma base, tá? Nem um ácido, nem uma base, e também não reage com outro ácido para formar um sal, não reage com um ácido, né, para formar um sal, ou com uma base para formar um sal também. Ou seja, não reage com água, não reage com ácido, não reage com base. Esse tipo de óxido é chamado de óxido neutro, tá? E é exatamente o tipo de óxido que é o CO. O CO, que é o monóxido de carbono, é um óxido neutro. Ele não reage com a água para formar um ácido ou uma base e também não reage com um ácido ou com uma base, beleza? Ele é neutro, por isso a opção correta é a letra D. Mas por que não pode ser a C? Aliás, estou começando aqui de baixo para cima, né? Já encontramos a resposta, que é a letra D, vamos avaliar as outras. Primeiro, por que não pode ser a A? Né? Que é um óxido que provoca diminuição do pH. Bem, se ele não tem comportamento ácido nem básico, ele não interfere no pH. Beleza? Então, por isso que ela é falsa. Um óxido só vai interferir no pH de um determinado ambiente, de uma determinada solução, de um determinado meio, se ele apresentar comportamento ácido ou básico, o que não é o caso, porque ele é neutro, tá? CO é neutro. A B diz que é liberado através da combustão completa. Também não é verdade. O gás, o CO, o monóxido de carbono, ele é liberado da combustão incompleta, tá? O gás que é liberado da combustão completa, o óxido de carbono que é liberado da combustão completa, é o CO2. Que não é venenoso. Então o CO ele é liberado da combustão incompleta. Veículos a diesel, né, principalmente, não só esse, mas outros a combustão de outros derivados de petróleo ocasionam a produção de monóxido de carbono, que é resultado da combustão incompleta desses hidrocarbonetos, tá? Desses compostos orgânicos que compõem esses combustíveis. Então, hoje em dia já existe nos sistemas de escapamento dos veículos, né, no sistema como um todo dos veículos, já existe mecanismos de contenção dessa liberação de CO. Tá? Eles são utilizados catalisadores para converter esses CO em CO2, bem como outros meios de retenção para que não seja liberado tanto monóxido de carbono na atmosfera. Então não pode ser a letra B, tá? A letra B é errada por isso. E a letra C diz que é um gás que pode neutralizar ácidos. Ele não pode neutralizar ácidos porque ele não tem comportamento básico, ele é neutro. Respondida a 20, né? Que é essa questão aqui, vamos a 21. A próxima ainda tratando do mesmo texto, tratando do monóxido de carbono. Bem, a 21ª diz que a respeito do gás tóxico que ocasionou o acidente relatado na reportagem, marque sua estrutura de Lewis, sabendo que a seta representa uma ligação covalente da ativa. Então, vamos lá. Já está marcada aqui, né, a letra C, a gente já sabe que é a resposta. A maneira correta de representar a estrutura de Lewis dessas moléculas de CO
monóxido de carbono, é exatamente dessa forma, né? Nessas moléculas, os átomos de carbono estão ligados a um átomo de oxigênio. Cada átomo de carbono, né, vai estar ligado a um átomo de oxigênio por uma ligação dupla, representado aqui por esses dois traços. Uma ligação dupla covalente comum, né? São duas ligações covalentes comuns. E existe ainda uma terceira ligação que serve exatamente para estabilizar o átomo de carbono, né? Para tornar essa molécula mais estável, que é uma ligação em que um par de elétrons do átomo de oxigênio é utilizado para estabelecer uma terceira ligação e, portanto, uma ligação dativa entre o oxigênio e o carbono. E aí a estrutura fica dessa forma, que são 3 pares de elétrons ligantes, correspondente a duas ligações covalentes comuns, uma dativa, né, são totalizando 6 pares de elétrons, aliás, 3 pares de elétrons, e fica ainda na valência do carbono um par eletrônico não ligante, na valência do oxigênio um par de elétrons também não ligantes.